E o papo de hoje é muito sério. É muito sério. Vocês sabiam que a cárie é uma doença? É uma doença? Ah, então vou te dizer mais. É uma doença crônica não transmissível. É a doença mais prevenível que existe, mas que acomete. É a doença crônica não transmissível que mais acomete pessoas no mundo todo. Imagina, não estamos falando só do Brasil, o mundo todo. É a doença crônica não transmissível em todo o mundo. Isso é muito sério. É muito sério. E que pode ser prevenida. Pode ser E prevenida. o que está acontecendo? Ah, eu vou contar. Só que a gente vai contar com detalhes no próximo vídeo. Sim. Né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, então, a doença cárie. Vamos chamar de doença cárie. Doença cárie. Doença cárie. Eu sou a doutora Renata Pérez. E eu sou a doutora Karine Lico. E esse é o terceiro vídeo da nossa sequência. Isso. Porque os dentes de leite são importantes. Se vocês não viram os outros vídeos, por favor, corre lá para assistir e vem maratonar com a gente. Exato, e porque entender. são temas, é o tema mais mais importante da dentição decídua. E é por isso que a gente começou com eles. Porque a gente está combatendo um grande mito. O mito de que Os dentes de leite não são importantes e que, é dente de leite, vai cair, não precisa fazer nada. Não dá nem para ouvir mais isso. Não. Vamos começar? Vamos começar. O nosso vídeo anterior falamos sobre funções, as funções dos dentes de leite. Certo, Exato. doutora K? Certíssimo. Cuidar dos dentes de leite é cuidar do futuro, do sorriso, Sim. do futuro do cidadão. Do futuro, da saúde, porque a saúde começa pela boca, né? E aí a gente tem as funções do porquê isso é tão importante. Um breve resumo. Então é importante para a mastigação, para a fala, ser um guia e manter espaço para o dente permanente. Sim. Para a estética, Sorriso, autoestima qualidade dessa criança, de vida. qualidade de vida. De como um todo, Como um geral. todo. Se a gente come bem, consegue mastigar bem os alimentos, a gente vai ter uma falar bem, socializar. A criança vai ter uma vida plena, É. ou seja, uma vida com qualidade. É isso aí. Saúde geral. Com certeza. E um dos grandes vilões que atrapalham essas funções é a doença cárie. É a doença cárie. Isso. Né? Porque a gente sabe que a cárie ela começa pequenininha, né? E ela vai aumentando e que nos dentes de leite a evolução dela é muito mais rápida, né? E quando chega em um momento assim que ela está maior, como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente tem o esmalte, tem a dentina. Então, quando essa cárie já começa a invadir ali a dentina, a criança já começa a sentir dor, né? Então, aí que as coisas começam a ficar complicadas e que muitas vezes, nesse momento que os pais vão procurar uma consulta, né? Isso é muito triste, né? É. Porque quando... parece que não é prioridade, Exatamente. nem dos adultos, e eles também passam isso para suas gerações, porque não é prioridade, a gente só se preocupa quando tá com dor, Quando né? tá com dor. Aí quando tá É com a dor... máxima, né? É a máxima. Vou no dentista quando? Quando eu tô com dor. Tô incomodando. E deveria ser Tô quando? incomodando lá. Quando quer fazer prevenção. Com né? certeza. Pra gente não chegar nesse ponto. Pré-natal odontológico vai ser um dos temas futuros do Papo Sorriso. Exatamente. Nosso papo de hoje é muito sério. Seríssimo. Acho que o mais sério de todos. Pois é. Um dos mais sérios. Ai, são tantos. A doença cárie, ela é causada por bichinhos. Bactérias. Né? Minúsculas a gente não vê. Essas bactérias, elas vão se alimentar ali dos resíduos de alimentos, a comidinha que a gente coloca ali na boca, que a gente come, não escova o dente, não usa creme dental fluoretado, come muito doce. Aí essas bactérias, elas vão comendo e elas são tão gulosas que elas comem a comida, comem o dente, elas não entendem às vezes o que é um, o que é outro, jogam uma gosma. Lembrei do insectoide, do Ben 10. Joga uma gosma, melequenta, e essa gosma corrói os dentes. É mais ou menos isso, doutora? Vou falar de uma forma mais Por científica favor, por favor. e fácil. Sim, Quer dizer, esse é o nosso mais fácil propósito. do que você, acho difícil. Mas competir com o Ben 10 Não. tá difícil. Ai, gente.
dos super-heróis enfim, favoritos do João Gabriel. O que é, ele adora, né? O que é a doença cárie? Então, a doença cárie é uma doença que depende do açúcar, né? E de outros componentes, vamos dizer assim, Tá. que são. Então, o açúcar, como ele é dependente do açúcar, então o açúcar vem da nossa dieta, Sim. né? Então, na boca, a gente também tem a saliva, né? Na saliva, a gente tem o pH. Então, o que é o pH? É o que deixa a nossa boca, vamos dizer, neutra, ácida e básica, né? Então, esse já é mais um fator. Então, o que acontece? A nossa boca, ela é cheia de bactérias. Sim. Em todo o nosso todo o nosso corpo, na corpo. pele, tudo tem bactérias. Vivemos em harmonia com muitas delas. Ok. Então, a gente já tem a bactéria da cárie na boca. O nome do bicho, bichinho, bactéria, que a gente só vê na lupa, né? Um deles é o Streptococcus mutans, né? Então, a gente já tem essa bactéria na boca. Já tem um nome, né? Mutans. Mutante! É isso. Então, a gente tem a bactéria na boca e essa bactéria precisa de um meio para que ela venha se desenvolver, para que ela venha a crescer, né? Então, a gente tem o dente. É a casinha, é um prédio. Vamos dizer que é é um a condomínio casa- de prédios brancos grandes. São bonitos. casas, né? E o que acontece? A bactéria, ela vai tentar se fixar no dente. A partir do momento que eu não tenho uma dieta rica em açúcar, tá? E eu faço uma escovação, no mínimo 2 escovações, tá? No mínimo, Nossa, mínimo. muito Isso é bem imprescindível. feitas, Super bem feitas, com creme dental fluoretado, né? Que isso fique bem claro, independente de ser criança, já é recomendação. Desde o primeiro dentinho. Desde o primeiro dente, creme dental fluoretado. A gente só cuida com as quantidades e a Exato. supervisão. Exato. A gente vai ter um vídeo ainda falando de quantidade. Especificamente sobre isso. Né? Então, a partir do momento que eu tenho essa dieta baixa em açúcar, sacarose, né? Faço higienização correta. 3 vezes por dia. Faço higienização 3 vezes por dia. vezes, né? Não, Sim, 3 bem vezes. feita. A probabilidade de eu desenvolver cárie é baixíssima. Baixa. Porque essas bactérias vão tentar colar no meu dente e vão dizer que não vai ter nenhuma cola ali. Tá. Tá? Vamos pensar assim. Aí, o que acontece? Vamos pensar em outra forma, uma outro estilo de vida. Tá super na moda, não tá? Lifestyle, não sei o quê. Então, assim, vamos dizer que eu sou uma formiga, uma super formiga. Só que eu sou uma formiga controlada, tá? Por quê? Todo dia eu como doce. Tá. Mas a minha forma de ingerir doce é uma como maneira- É É uma maneira inteligente. uma maneira É inteligente. um consumo consciente desse Exato. açúcar. Ok. Exato, tá? Meu café da manhã até tem um docinho, Uma no geleia, pão, uma ali no geleia, uma pão. Nutella. Aí eu almoço comida, né? E a minha sobremesa Pode ser um pudim? um pudim, Uma um gelatina. sorvete, Ah. uma gelatina. E De tarde, um lanche da tarde, um café da um tarde. lanche da tarde no café. Bolo recheado. Bolo recheado. Bolo de chocolate. Tá. E daí, mas em todas essas Refeições existe. eu escovei depois, né? Passo bem o fio dental, ok. Existe uma probabilidade de que eu venha a ter cárie, Sim. tá? Mesmo fazendo esse, que na minha cabeça eu acho que é uma dieta consciente, tá? Mas a gente sabe que, aí vem o pulo do gato, né? Que a frequência da ingestão de açúcar é que Ela vai é começar a perigosa. direcionar essas bactérias a terem ali a instalação no dente, a cola, vamos dizer assim, né? Então, vocês viram que eu consumi pouco, Sim. relativamente pouco, porque depois foram em horários estratégicos, né? Então, Grandes de manhã, refeições. passou lá 4 horas, almocei, comi o doce, Escovou o escovei, dente, passou lá creme dental fluoretado. 3 horas, comi de volta Dental. no lanche da tarde e da noite, escovei, beleza. Uhum. Posso sim ter a doença cárie, Pode. mas a probabilidade dela desenvolver ainda é baixa, mas posso ter. Agora vamos pensar em outro lifestyle. Né? Vida louca! É, do vida açúcar! Adrenalina pura. Nossa, gosta de viver perigosamente. Aí o que acontece? Quando eu como muito açúcar
E a frequência, e daí assim, ninguém come açúcar. Açúcar é só bala e chicletes? Não. Não. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver aonde que o açúcar está escondido. Mas por hora, vamos pensar. Vamos pensar nesse consumo aí, desses alimentos Se mais... eu tenho uma frequência açucarados. grande de alimentação açucarada, né? De açúcar na minha dieta, então, o meu corpo, o meu pH, a minha saliva, ela não vai conseguir manter aquele pH neutro. Não vai se estabelecer. Então, geralmente, o pH, ele baixa, tá? Ele fica ácido. Então, a bactéria é um aqui, meio legal para bactérias, elas adoram. Elas gostam. Então, eu já começo, e daí eu comi, né? E daí esse açúcar, ele vai como se fosse fazendo uma cola. Só uma forma mais fácil de entender. Tá. Fazendo uma cola ali no dente. Se depositando ali. Isso. Então, as bactérias, quando elas vêm, opa, essa colinha aqui já tem uma aderência melhor, E tá mais né? gostosa. E cada vez vai vindo mais bactéria e se juntando mais bactéria e formando uma colônia, que é o que a gente chama de placa bacteriana. Sabe quando vocês olham a propaganda da TV lá, que fala... Creme dental elimina placa bacteriana. Isso, né? Ou quer fazer um teste? Pega um palito de dente, porque eu sei que você tem palito de dente em casa. Ai, não, diga no meu palito. Diga não palito. Vamos fazer um vídeo também sobre isso. Mas você pega um palitinho de dente e passa assim, ó, bem pertinho da gengiva. Ai, se sair aquela coisinha branca, essa é a placa bacteriana. Nossa, não quero nem imaginar quantos milhões de bactérias tem ali só naquele pedacinho. Imagina pegar a lupa, colocar no microscópio? Então, essa é a placa. É aí que estão as bactérias todas aderidas em colônia. A partir do momento, então, que a gente tem esse pH baixo ácido, é o meio que elas começam... Se sentir as dores no pedaço. E vai começar a rer, né? E daí essas bactérias, como a gente tem o pH baixo, a gente acaba perdendo alguns mineraizinhos do dente que passa pro meio por causa desse ácido. E é aí que as bactérias também vão o quê? Liberar um ácido, vamos dizer assim, que é a gosma, que a doutora Renata falou. E daí o dente vai ficando cada vez mais ácido e vamos dizer assim que ele vai sendo corroído. Então a cárie, ela não é aquele buraco. Panelona, não. Demora um tempo pra chegar ali. Ele começa com uma manchinha branca. Mancha branca também é cárie. Né? Bem opaca. Aí assim, comeu o doce de novo, né? Então é a frequência, aquela frequência a cada meia hora. Agora eu tomei... Tomou um refrigerante. Depois comeu um chocolatinho. Preciso ficar ligada aqui que eu tenho que estudar, vou comer um chocolatinho. Não escovou os dentes. Aí daqui a pouco vai no lanche da tarde. Bolo recheado, mas suco. Sabe o que isso me lembra? Férias. Como é a férias em casa do seu filho? Olha, lógico, tem um pouco de doce, sim, né? Mas muda Finais a rotina, de semana, né? muda um pouco a rotina. Final de semana, mas a gente tenta manter ainda assim a questão de doce na hora doce, no dia doce. Mas as crianças ficam ali, quem não tá ali com os pais estão trabalhando, as crianças ficam ali com os doces a lá não tem. A casa da avó. Ai, vovós. As duas vovós são doces. Por isso que eu adoro quando o vovô vai no consultório. Sabe qual é a diferença do João Gabriel? Ele tem você. É verdade. Né? Mas a maioria dos pais não tem esse conhecimento e é por isso que a gente tá aqui. Sim. Então, quando tem essa frequência altíssima, vou te contar uma coisa. Você pode escovar 2, 3 vezes os dentes, que essa criança vai ter cárie. Tá? Deveria ser proporcional. É lógico, gente, o açúcar, ele vai fazer o mal por causa da doença cárie, sim, mas no organismo. Como um todo. A gente tá com crianças hoje em dia com diabetes. Exato. Sabe que já se tem estudos que provam que a doença cárie está relacionada à obesidade. No futuro vai ser um adulto com doenças cardiovasculares e a diabetes. Pois é. Comer o açúcar é legal, é gostoso, é bom, a gente gosta, né? Mas com consciência e com inteligência é muito importante, porque deveria ser proporcional. Se vai comer o doce 10 vezes no dia, tem que escovar 10, 11 doces. Isso não existe. Não existe. Sabe por que a frequência é tão importante? A gente comeu, nosso pH baixou, o ácido, né? Então assim, quando a gente ingere o alimento para o pH baixar, é uma coisa assim quase que instantânea, de minutos. Pouquinhos, né? Minutos.
Agora, para ele remineralizar, o que que é isso? Lembra que eu falei que saem alguns minerais do dente, por isso que ele fica ácido ali, a bactéria libera o ácido e ele começa a craquelar? Então, a gente precisa que esses minerais voltem da saliva pro dente, pra gente estabelecer ali saúde, que a cárie, daí a cárie vai liberar o ácido, eu vou estar com meu mineral bom, Fica né? um meio em equilíbrio. Isso. Então, assim, comi o doce, o ácido baixou, e daí o que que acontece? 1, 2, 3 minutos, baixou, né? Aí, para remineralizar de novo, demora às vezes de minutos a horas, então às vezes de 30, 45 minutos até 2 horas. Pra gente voltar esse pH da remineralização, a gente precisa às vezes de 30 minutos, 45 até 2 horas para remineralizar, pra gente estar com um escudo contra a cárie, uma proteção, né? Então, aí que tá o pulo do gato que eu falei, né? Se a frequência é muito grande, eu nunca vou ter esses 30 minutos, 45 minutos, eu nunca vou formar meu escudo de volta. Não. Nunca vai ter uma proteção, né? Exato. E esse é o grande problema da doença cárie. É a frequência da ingestão e que está relacionado aí que a gente acabou de falar, né? A obesidade, né? E outras questões. A doença cárie, ela é uma doença açúcar dependente. Açúcar dependente, né? Que está realmente diretamente ligada a essa questão da frequência desse consumo. Exatamente. E deste desequilíbrio entre a defesa do organismo, reposição dos minerais, com o meio ácido, o açúcar, a falta de escovação e a falta também do flúor. Exato. É um processo de desequilíbrio, é isso? Desmineralização? Remineralização que a gente chama. É um desequilíbrio que a gente chama de desbiose. Nomes diferentes da ciência. Uma palavra nova, né, pra gente. Mas é o desequilíbrio que acontece no meio bucal, que vai facilitar com que a bactéria, né, com que a doença cárie se instale. É isso. A gente tem muita coisa para poder falar. Nossa! A gente vai ter que colocar em outros vídeos, porque é um assunto muito repleto. Amplo. Então... Já que domina, né? E o mundo todo sofre com essa doença crônica, não transmissível. Por que crônica? Porque uma vez que a gente tem um dente afetado pela doença cárie, esse dente está com cárie. Sim. Ah, eu vou no dentista, foi feita uma restauração. O que é essa restauração? É um acompanhamento da doença cárie que está no dente. Ela está nesse momento inativa, né? Mas ela pode que agudizar, a gente chama de doença ativar-se novamente secundária, que é quando ao redor dessa restauração a cárie se instala e começa de novo o processo. Então, às vezes tem pais que falam assim, mas eu levei no dentista, foi no odontopediatra, arrumou todos os dentes. Continuou comendo doce? Continuou sem escovar? Com aquela frequência louca de ingestão de açúcar? A prevenção, ela acontece muito em casa. No consultório do odontopediatra, a prevenção ela também acontece com certeza com a conscientização da família, a criança, os hábitos saudáveis, inserção desses hábitos, mas é em casa. Com certeza. Que isso deveria estar sendo controlado. Sim. Principalmente quando eles são pequenos. Como que chamava mesmo a cárie? É cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira, que hoje em dia a gente chama de cárie na primeira infância. Mas tinha cárie de acometimento precoce. De acometimento precoce. Hoje é cárie na primeira infância. Mas vamos citar nosso mentor, professor Dr. Jaime Cury. Maravilhoso! Cárie é cárie em qualquer momento, né? Seja cárie na infância, cárie de mamadeira, cárie é cárie. Doença cárie é doença cárie. Doença cárie. Seja o nome que derem, né? Pois é. Eu acho que vamos deixar conteúdos para o próximo vídeo. Muitos conteúdos sobre a doença. Então, por favor, fiquem ligados, ativem os sininhos, vamos compartilhar com as famílias, porque essas informações, gente, tem que chegar ao maior número possível de famílias. Se esse conteúdo, esse vídeo foi importante para vocês, então ajuda. Pois é. Encaminha, manda. Curte nosso trabalho. Vizinho, né? Porque a gente tá aqui para levar informação
clara, acessível e com muito carinho para vocês. Isso mesmo. Porque cuidar do sorriso das nossas crianças É a nossa missão. Tchau! Tchau!